Hoje nós vamos, aqui todos juntos, estudar a parábola dos talentos. E o que este ensinamento de Jesus nos traz, o que ele quer nos dizer. E nós vamos, ao longo da doutrinária, perceber que a parábola dos talentos, ela diz muito sobre o nosso processo evolutivo. Lembrando que Jesus, quando esteve aqui na Terra, usava do nosso cotidiano, do cotidiano daquela época, do que ocorria no dia a dia daquela civilização, para apontar para o mundo espiritual, o reino de Deus. Um tema que a todos nós deveria ser o mais importante. Qual a nossa razão de estar reencarnado? O que a parábola dos talentos nos diz sobre isso? O que Jesus já nos alertava há 2000 anos atrás e que continua atual, porque o processo evolutivo ele é infinito. Então a mensagem de Jesus, seja agora, seja daqui 50 anos, 100, 200, 300, 1000 anos, será sempre atual. Porque o Mestre em tudo, no seu ensinamento, no seu movimento, no seu dia a dia, nos seus gestos, tudo do Mestre é atual. E nós vamos estudar aqui juntos, vou tomar liberdade separada aqui, para nós estudarmos. Então, não reparem a letra, por favor. Então aqui nós vamos para a parábola. E vamos aqui juntos dos talentos. Então vamos entender agora um pouquinho dessa parábola. Vamos lá. Então o Senhor, com muitas posses, ia fazer uma longa viagem e chamou 3 de seus servos para uma reunião. Vou botar os servos aqui nos rostinhos para ficar mais bonitinho. Chamou os 3. Esse servo falou o seguinte: eu vou fazer uma longa viagem. Já sabia ele da capacidade de cada um dos 3 e ele entregou a eles talentos. Talentos, vamos lembrar aqui na parábola, a moeda da época, né? Que eram 2. Nós temos aí dracmas e denários. Mas está aqui. Ao primeiro, ele entregou 5 talentos. Ao segundo, 2. E ao último, 1. Porque já entendia ele a capacidade de cada um. Só para te ter uma ideia aqui, eu fui fazer uma pesquisa. 5 talentos, cada talento desse aqui equivale a 6.000 denários. Porque nós lemos a parábola e achamos pouco, né? 5 talentos, o que eu vou fazer com 5? Mas multiplica cada talento 6.000. Então, está ele lá e ele confia na capacidade de cada um deles e distribui. E ele diz o seguinte: vou fazer uma longa viagem, quando eu voltar eu tomo conta aí com vocês do que vocês fizeram, o que eu deixei para vocês. E foi para a sua viagem. Ele volta e vai tomar conta desses talentos que ele deixou aqui. Para se ter uma ideia, nessa época aqui, outra anotação que eu fiz, tá? Para comprar uma ovelha, vamos botar aqui, uma ovelha, era necessário 1 denário, ou 1 dracma. E para comprar um boi, 5. Quem gosta de conta, quem gosta de entender e reproduzir, já vai começar a pensar o quanto poderia ser comprado com 5, 2 e 1.
nós entendermos aqui qual foi o proveito de cada um deles. Mas para facilitar eu fiz esse cálculo, tá? Eu fiz ali, ó, um talento 6.000, então ovelhas com um só daria 6.000 ovelhas o talento e bois daria 1.200. Só com um, tá? Só com esse aqui. Ele compraria tudo isso. Já dá para começar a pensar numa vida boa aí, né? Mas não foi isso que ocorreu. O servo que tinha 5, o que ele fez? Ele investiu. Ele investiu, recebeu mais 5 e disse: te devolvo com 10. Feliz estava lá, né? O chefe. Caramba, deixei 5. Ele investiu, não sabemos o que ele fez, mas é mérito dele. Ele fez com que devolvesse em 10. O que recebeu 2, também investiu 2 e devolveu 4 talentos. Tá aqui. E esse amigo aqui, o que ele fez? Já sabia o grande chefe deles que, como ele tinha uma capacidade menor, já entregou 1. Ele enterrou esse 1 porque ele falou: eu fiquei com medo. O senhor já tinha entregue 5 para 1, 2 para 1, eu fiquei só com 1. E eu tenho medo de fazer com isso. O que eu vou fazer? Foi lá e enterrou. Quando o chefe chegou, ele desenterrou e lá ficou 1. É aí que o chefe disse: você tinha toda a oportunidade para fazer melhor, não fez. Pois eu vou pegar esse teu 1 e vou dar para o que tem 10. E você vai ficar sem nada. Porque você poderia, pelo menos, isso está na parábola, ter entregue aos banqueiros, ter multiplicado e eu ter pego juros em cima desse valor. Mas não, ele não fez nada. Então, vou tirar desse e vou dar desse. E esse vai ficar com mais do que ele fez, esse vai ficar com tudo que ele fez e você vai ficar sem nada. E agora, Jesus, no seu momento, na sua época, nessa parábola, será que realmente ele queria nos ensinar a matemática, a reproduzir mais bens materiais? Já sabemos que ele usava do cotidiano daquelas pessoas para trazer o seu ensinamento do mundo espiritual, do reino de Deus. Então aqui, o grande chefe, já sabemos que é Deus. Os servos somos nós, nos seus infinitos processos evolutivos. E esse tempo em que o chefe sai e volta é o nosso tempo de reencarnação. Então vamos entender um pouco mais agora. Ele elogiou esse servo. Esse servo veio com uma capacidade evolutiva para fazer a diferença. Ele tinha talentos, dons espirituais, e ele utilizou em favor das pessoas. Ele entendia a sua posição social, ele entendia a sua posição material, e ele produziu para as pessoas, para a sua evolução espiritual, tudo o que ele podia. Então, quando isso ocorre, nós recebemos ainda mais do Senhor, ainda mais amparo, ainda mais recursos espirituais, a nossa família espiritual aumenta, por isso vai ser dado mais àquele que tem, porque ele já sabe o que fazer com os seus talentos. Mas aquele preguiçoso, que tem medo, que não quer buscar, ele vai ter reencarnações com muitas provas
e muitas expiações. Por isso aqui o termo, lhe será retirado aquilo que não tem. É que, na verdade, quando nós não construímos o nosso mundo espiritual, quando nós não pegamos nossos talentos, que são bênçãos de Deus, e desenvolvemos para o próximo, para ajudar a espiritualidade, nós temos reencarnações com provas e expiações. Por isso, na parábola, o ranger dos dentes, que o patrão fala. O termo banqueiro lá era para usar um termo da época. Mas ele disse assim, e o que ele disse para nós? Por que você não procurou outro amigo que sabia o que fazer nos tempos de hoje? Por que você não procurou uma boa leitura evangélica para entender o que fazer com a sua reencarnação? Por que você não fez um estudo? Por que você não foi pedir ajuda para alguém então que saiba? Você foi lá e enterrou. E nós estamos falando aqui hoje do isolamento social. Eu me isolo. Então eu não sei o que fazer do meu plano reencarnatório, eu não acredito em espiritualidade, se acredito, tanto faz, eu me isolo. Então eu não peço ajuda, eu não compartilho, eu não vou em busca. Esse é o servo preguiçoso que está aqui. Ele vai precisar de uma outra reencarnação, ainda mais amarga do que a atual, para entender os talentos. Tudo isso dentro da parábola que Jesus quis nos trazer. Mas, Daniel, nós podemos falar de material? Podemos, claro que podemos. Se eu tenho um dom de multiplicar, por que eu não multiplico? Por que eu não multiplico para ajudar o próximo? Por que eu não multiplico para gerar empregos? Por que eu não multiplico para ajudar outras pessoas que não conseguem, para aplicar na educação do próximo também? É um talento de Deus, que nessa atual reencarnação se sentiu que tem, trabalhe com ela. É o que você faz, do que você recebe, é que te ajuda espiritualmente. Porque o talento já está em você. E aqui fica um alerta bem grande. O que nós estamos fazendo com os talentos que Deus nos deu? Nós estamos multiplicando em favor da espiritualidade ou nós estamos enterrando? Ficando para nós apenas. Porque em algum momento nós vamos precisar acordar e dividir com os nossos irmãos. Ao encarnar, cada espírito traz tarefa a realizar em prol do próprio adiantamento e dos seus semelhantes. Todos nós, ao encarnar, trazemos talentos para desenvolver para o nosso processo evolutivo e para o próximo. Eu já estou pronto, eu já posso repassar, eu já posso ajudar. E jamais é exigido aquilo que nós não podemos entregar. Aqui ele já conhecia esse servo, entregou 5. Ele já conhecia esse, entregou 2. Ele já conhecia esse, entregou 1. Ele não entregou 5 para esse servo aqui, que ainda está com dificuldade, tanto que enterrou, né? Mas você recebe 5. Não vai saber o que fazer com isso. Então, cada um de nós está no processo evolutivo, num grau evolutivo que consegue, sim, desenvolver mais a partir disso. Não vai ser, Deus não pede para ninguém mais do que possamos entregar. As tarefas são múltiplas, de repercussão ampla. Outras são tarefas sem alarde, no seu trabalho profissional ou no seio da família. Então, muitos de nós vêm com missões grandes, ou tarefas grandes, assim quer dizer, que vai abranger o local onde eu estou, o bairro, a sociedade, ou o Brasil inteiro, ou quem sabe o mundo. Mas muitos de nós não. É a tarefa mesmo no lar, no trabalho que nós estamos lá todos os dias, no seio da família,
ali também nós podemos multiplicar nossos talentos. Porque se eu já consigo, no meu núcleo familiar, fazer a diferença junto à espiritualidade, no meu trabalho, eu estou me preparando para missões ainda maiores. É o que Deus, é o que Jesus está nos preparando. Então aí, os nossos mentores espirituais. Eles não nasceram mentores espirituais. E tem mentor espiritual que não tem um tutelado. Eles têm muitos tutelados. Mas todos eles começaram como nós. Simples, foram criados simples e ignorantes. E hoje são mentores espirituais e vão ser muito mais, porque a evolução não para. Só que isso muito vai depender de como nós estamos usando os nossos talentos. E essas tarefas, como está na parábola, precisam produzir frutos. Porque o plano espiritual espera frutos disso. Nós não estamos aqui por acaso. Por isso Jesus diz, cada um conforme as suas obras. Aquele que já entrega um pouco mais, Jesus manda um pouco mais também de tarefas. Mas aquele que não entrega? Aquele que não entrega vai precisar de reencarnações, com mais provas, com mais expiações, para entender que é na entrega que nós crescemos e evoluímos. E é bons frutos, porque os homens precisam ver as obras dos discípulos de Jesus para glorificar o Pai que está nos céus. Então, olha que interessante. Nós somos guiados pelo exemplo. Produzir os talentos na terra é mostrar para os nossos irmãos que Deus existe e que é possível, sim, construir um mundo espiritual já na terra. É preciso ver as obras. É preciso que todos nós possamos enxergar o que está acontecendo para termos ânimos de continuar. Os servos possuem capacidades diferentes. Os que cooperam muito são os dos 5 talentos. E os que cooperam bem são dos 2 talentos. Ambos são merecedores da confiança e vão receber ainda mais, porque vão trabalhar ainda mais para Jesus e vão ter um amparo ainda maior. Mas há um servo mau e preguiçoso, não se esforça, não quis aproveitar a oportunidade, o que significa que ele não quis produzir. E ele pode? Ele pode. É o livre-arbítrio. Ele só vai, o que ocorre com ele? Um atraso espiritual. E como nós falamos antes, planejando uma próxima reencarnação com mais dificuldade. E nós temos aqui esse desenvolvimento da parábola. Ela está no Evangelho, e nós temos também como orientação parábolas evangélicas do Rodolfo Caligares. Tá? É um livro que é sugerido pela Federação Espírita, que nos ensina cada vez mais a nos aprofundarmos nas parábolas de Jesus. Mergulhar, sair um pouco daquela interpretação infantil e entrar para a interpretação que nos traz senso de responsabilidade. Trazer mais para o ensinamento espiritual, porque Jesus também nos disse que no tempo certo iríamos receber o Consolador prometido, que iria nos ensinar tudo o que nós estamos conversando agora sobre espiritualidade. Não existe um só indivíduo no mundo que não seja depositário de um talento. Ainda mesmo olhar um mendigo que passa
andrajoso e sujo. Procurar conversar com ele, interrogar, sentar, falar com ele. Durante a conversa você vai ver que ele tem muitos talentos. Ele não quer usar, mas ele tem. Não vamos aqui agora entrar no mérito porque ele não usa. Tem questões emocionais, tem histórico, tem uma série de coisas. Mas ele todos têm talentos e ele também tem. Imagina dos que vêm cultos e sábios, o quanto não será exigido. Se todos nós temos. É o que o livro nos traz. Todos somos filhos de Deus. O Pai reparte igualmente suas dádivas entre todos os seus filhos. Faz levantar o sol para os bons e maus, e descer as chuvas para os justos e injustos. Mas exige que essas dádivas sejam acrescentadas por todos. Recebemos, mas temos que dar. Os que obedecem a seus preceitos têm o mérito de suas obras. Os que desobedecem têm mérito e são responsáveis pela falta de observância de seus sagrados deveres. O dinheiro não foi dado para volúpias, nem a sabedoria para estufar. Assim como os dons espirituais não nos foram concedidos senão para serem proveitosos a fé, a esperança e a caridade. Sabedoria, fé, esperança e caridade. Dinheiro para fé, esperança e caridade. Estaremos evoluindo. Porque também pensar num país que não progride financeiramente, nós estaremos dando trabalhos para outras pessoas, né? Então agora no trabalho, eu não produzo, eu fico me alimentando só de luz, eu vou dar trabalho para alguém, né? Alguém vai ter que me alimentar. Então o trabalho faz parte. Ganhar também faz parte. Mas é o que eu estou fazendo com esse ganhar é que vai fazer com que eu cresça espiritualmente ou que eu estacione. Porque pensa, nós agora sem progresso também. Como seria mais difícil as nossas vidas? Alguém desenvolveu a máquina de lavar. Alguém algum dia parou para fazer o sistema de rede elétrica, que nós tanto gostamos hoje. Isso tudo envolve trabalhar, crescer, mas também se estender ao próximo. Agora uma advertência. Não sabemos quando o Senhor irá chamar-nos à conta. Esse aqui nós descobrimos, né? Esse chegou e foi tomar conta dos seus servos. Nós não sabemos quando vai ser o nosso acerto. Poderá tardar ainda, como poderá ser hoje ou amanhã. Estamos preparados para isso? Temos feito bom uso dos talentos que Ele nos confiou? De que maneira estamos empregando nosso tempo, nossa inteligência, nossas possibilidades de servir? Faça cada qual um exame de consciência e responda depois a si mesmo. Aqui o exame é íntimo. E não é o do outro, é o nosso. Cada um tem tempinho que pode destinar com os seus talentos a entregar para o próximo, seja qual for. Eu já estou quase no nosso horário, mas eu lembrei agora de uma história de um jovem adolescente que passou em medicina no Piauí, sem internet em casa. Passou na Federal. Vai fazer todo o curso, vamos botar assim, gratuitamente, sem internet em casa, sem facilidades. Aí eu fui investigar, queria saber como é que ele conseguiu, né, além de estudar. Sabe o que ele fazia? Ele conseguiu o contato de cada professor que dava aula gratuitamente para o curso de medicina preparatório de vestibular, e ele foi em cada um e pediu ajuda. Ele saiu daqui e foi para cá. E depois o que ele fez? Ele dava aula para colegas que não conseguiam fazer redação, ele ensinava e corrigia as redações. Ele recebeu e multiplicou. O que aconteceu com ele? Ele foi para a prova de vestibular e passou. Estava com a foto com a família, todos felizes.
vai ser o primeiro médico da família. Então, olha que interessante. Ele recebeu ajuda, ele entregou ajuda. Ele buscou a sua meta e ele conseguiu. Então, só para que nós possamos entender que nós também vamos encontrar cada vez mais os nossos talentos se desenvolvermos a habilidade de ajudar ao próximo. E para finalizarmos a nossa doutrinária, o Emmanuel nos ajuda para nós concluirmos a parábola dos talentos no capítulo 132 do livro Fonte Viva do Emmanuel, com Chico Xavier. E tendo medo, escondi na terra o teu talento. Que é o que está aqui, né? Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se felicita. Eu tenho medo, eu não vou. Não vai dar certo, eu não vou. Não acordei bem, eu não vou. E aí vai passando o tempo. Recebeu mais reduzidas possibilidades de ganho. Ele recebeu ou não recebeu? Ele tinha 6.000 denários. Olha quanto era cada ovelha. Contar apenas com um talento e tentar lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor vigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam. E recolhem-se à ociosidade, alegando o medo da ação. Medo de trabalhar. Medo de servir. Medo de fazer amigos. Medo de sofrer. Medo da incompreensão. Medo da alegria. Medo da dor. E alcançaram o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões de inutilidade e da preguiça, diz Emmanuel. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorize à frente dos outros, e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Não tenha medo, pega a tarefa, faça que se transforme em progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece com a luz do teu esforço no bem. Está escuro, esforça mais ainda no bem. Porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Não vai adiantar chegarmos no mundo espiritual e falarmos: não fiz porque estava com medo. Então, que nós possamos cada dia mais entender quais são nossos talentos, entender o porquê estamos aqui e desenvolvê-los, descobrir eles em nós e, após isso, estender ao próximo, construindo assim uma confiança com a espiritualidade melhor. Um grupo de familiares espirituais que vão nos ajudar cada vez mais. Por isso, aquele que é dado será acrescentado ainda mais. É espiritual a explicação. Aquele que muito trabalha para Jesus, aquele que muito trabalha para Deus, muito recebe de amparo, de luz e de esclarecimentos espirituais. Nós vamos cada vez mais nos conectando, nos aproximando e assim crescendo espiritualmente. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Jesus ilumine a caminhada evolutiva de cada um e muito obrigado por estar aqui hoje.